Sejam bem-vindos ao Nerdverso Cast. Hoje inicia a nossa cobertura semanal de It. Bem-vindos a Derry. Vamos mergulhar novamente no mundo de Pennywise e falar dos detalhes desse primeiro episódio, que pra mim teve um final e um começo excelente aqui, né? Brutal, com sangue. E sim, ó, o Marcelinho está aqui comigo. Ele vai responder também se tem medo de palhaço ou não. Mas tu curtiu aí esse começo da nova série, Marcelo? Opa, e aí, gente, boa noite. Cara, achei legal, achei inesperado, na verdade, eu não tava botando muito hype, não, né, eu ouvi falar que ia sair e, tipo, fiquei, legal, sabe, não fui atrás ver e tudo mais, mas foi uma boa surpresa, porque eu acho que esse primeiro episódio, ele me enganou um pouco, sabe, eu achei que ia andar por um caminho, quando eu vi ele foi por outro caminho, e isso foi meio que uma surpresa grande, mas eu achei que teve muita qualidade. A questão das filmagens é tudo muito bonito, a qualidade das atuações, os diálogos são muito legais, eles não escondem a nojeira, né? Eles mostram coisas, né? E eu achei isso muito legal, assim, como a gente vai falar ao longo do episódio, mas dá pra ver que tudo tem muita qualidade, teve muito carinho para fazer o negócio ali, toda a indumentária da década de 60, né? Então consegue trazer um pouco daquela aura de Guerra Fria que a gente está vivenciando ali. Foda. Eu acho que tudo isso que eles trouxeram ali na série foi uma coisa que eu não estava esperando mesmo, e eu acho que tem bem mais qualidade do que eu imaginei. E isso foi uma baita surpresa. Então, eu tô bem curioso para ver o que vem pela frente. Na verdade, antes eu não tava. E nos livros, se eu não me engano, o do It ali, é na década de 50 que se passa a história. O diretor lá, o Andy Muschietti, que quis trazer para a década de 80 ali, quando for fazer o filme, para pegar também a hype de Stranger Things. Mas enfim, uma produção, ela precisa o quê? Assim, uma cena inicial, uma abertura boa. E Bem-vindos a Derry nos entrega isso, Marcelo, porque a gente conhece a criança principal que sumiu, que morreu ali, o Matt, e eu gostei disso que tu falou. Anos 60, essa ambientação pra mim tá perfeita. Então, eles estão vendo ali o filme O Vendedor de Ilusões, que realmente é de 62 ali, que é o ano que o guri morreu. E, cara, moleque no cinema ali de amarelo, com aquele bico amarelo, talvez uma referência ao mesmo moleque da jaqueta amarela que some no começo do filme lá. Então, ele escondido vendo aquele filme no cinema já é meio sinistro, mas me chama a atenção do pessoal fumando no cinema, Marcelo. Cara, eu acho que isso aí consegue me irritar mais do que as pessoas mexendo no celular. Eles trazem toda essa questão da época, né? A galera fumando, tem toda a questão do racismo, tem todo o lance daqui do discurso anticomunista, os caras ligam o rádio lá e já estão falando da Guerra Fria, dos testes nucleares soviético. Então, esses detalhes, eu acho que eles fazem toda a diferença, assim. Eu chuto, tá? Eu chuto, e claro, como eu tô falando, é só um chute, eu não tenho noção disso, mas o ano de 62 é um dos anos mais importantes da Guerra Fria, porque é o ano em que ocorre a crise dos mísseis, que é justamente o momento de maior tensão entre Estados Unidos e União Soviética, quando os Estados Unidos encontram um monte de míssil balístico instalado na ilha de Cuba, porque um ano antes, em 61, Cuba alinhou com a União Soviética. E aí quando a gente tem uma série que vai trazer um cara que é aviador de B-52 para pilotar B-52 e falam para ele que querem usar ele para ir no coração do inimigo, eu acho que talvez o ano de 62 especificamente ele não seja um ano aleatório jogado ali no meio, mas que talvez possa vir até uma relação com a crise dos mísseis depois de toda aquela paranoia toda que está se existindo nos Estados Unidos na década de 50 e 60 ali, né? Então, se abordarem esse elemento histórico, que é uma coisa muito característica da obra do Stephen King como um todo, seria bem massa, na real, cara. Sim, eu acho que foi sem querer que eles acertaram esse chute aí no ano de 62, né, Marcelo? Porque a gente já vai falar, porque depois eu falo sobre isso das Das décadas, dos idades, anos né? que o Pennywise aparece de Isso, 27 das em idades, 27. né? Exato. Mas vamos falar da cena inicial ali. Porque, pô, hoje em dia pegar carona, nossa, não tem como ali. E o Matt, o que ele faz ali é algo, como eu disse, inviável pra gente aqui. Então, se um carro para na rua do meu lado, pô, pra mim é assalto, Marcelo. Mas ali, ó, a vida do Matt é tão merda que o guri, ele quer ir embora de Derry. Então, mas na verdade, o pessoal ali, né, é quem? É Pennywise agindo e acontece
cada absurdo nesse carro, porque vai aumentando as loucuras, né? Vai se criando aquele clima de tensão. Daqui a pouco tem um moleque, começa a soletrar sem parar, depois a guria fica cheirando o fígado, algo nojento ali, e assim, é o Pennywise prolongando a morte do menino, torturando a criança, criando medo. Daqui a pouco a mãe pede pro filho soletrar sequestro, soletra cadáver, tá ligado? Puta que pariu, Marcelo. E eu fiz a cagada de estar vendo o início do episódio comendo uma pipoquinha. Então, no momento que vem aquele parto grotesco, ali eu vi que eu fiz essa burrada, Marcelo. Eu não esperava um começo tão nojentão pra essa série. Eu também não esperava. Eu imaginava que ia ser um negócio muito sessão da tarde, assim. Tipo, uma versão dos Batutinhas mais sombrio, assim, sabe? Nada com muito sangue. Mas, pô, teve bastante. Então, eu achei uma boa surpresa, assim, também. Esse início, esse abertura fria aí, que chamam, né? Eu achei que foi, cara, uma qualidade extrema, assim, a forma com que o Matt acaba perdendo a vida ali, né? Pô, é uma criança, né, mano? E o bebê do capiroto curtiu ali? Bah, eu achei muito viagem aquilo. Porque, tipo, eu achei massa a ideia, mas eu fiquei pensando, cara, o que será que é isso, tá ligado? Tipo, porque geralmente tem todo o simbolismo do Pennywise, né? Você personificar num medo, num trauma que aquela pessoa tem, aí do nada surge aquele bebê alado demônio ali, sabe? Um negócio muito estranho. Eu achei muito legal. Mas, ó, adentrando então Pennywise, em Marcelo, vamos explicar que essa série é sim um spin-off lá dos filmes do It, parte 1, parte 2, do diretor Andy Muschietti. Ele também dirige esse episódio aí. Eu odeio esse maluco, tá? Talvez mais tarde, outros episódios, eu fale sobre isso. Mas o primeiro filme, como eu mencionei, se passa em 89. E o Pennywise, ele aparece ali a cada 27 anos, mais ou menos. Então, cair em 62 não foi algo simplesmente aleatório. Eles deram sorte aí, como tu falou, de pegar daí os fatos históricos aí da Guerra Fria, né? Então, o Matt, ele some em janeiro de 62. Os números batem. Depois tem um salto temporal, porque aparece lá, passou 4 meses, eles estão em abril. Então, ele sumiu em janeiro mesmo, tá? Mas agora aqui, ó, resumão de Pennywise, para quem não sabe do que se trata, para quem não lembra, assim, a origem do palhaço ali, que não é o palhaço, né? Mas o Pennywise, na mente do Stephen King, da criação dele, é do horror cósmico. É uma criatura ali extradimensional, ele é um alienígena, na verdade. Chegou na Terra aí há muitos anos atrás, algo similar tipo a um asteroide caindo, né, exatamente onde fica Derry ali, e por isso ele se estabeleceu. Então ele ficou milhões de anos em silêncio até o encontro com os humanos ali. Então, no livro, se eu não me engano, é em 1715 que isso acontece, tá? E daí, a cada 27 anos, ele acorda para comer, ele praticamente só come e dorme. Vocês devem conhecer alguém assim, né? Eu conheço aqui meu amigo Diegueira, né, Marcelo? Um cara que só come e dorme. Coitado. Né? Mas, na real, a gente não conhece a verdadeira forma do Pennywise. Ele pode assumir, como o Marcelo falou, né, qualquer aparência. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto. No filme, parte 2, a gente viu uma aranha gigante. Enfim, então ele ataca as crianças porque é mais fácil de assustar elas, né? Então ele consegue formar ele toma uma forma física, assim, para assustar uma criança. Então, por exemplo, pro Marcelo, sei lá, aparece um boleto, né, Marcelo? Daí, um boleto para tu pagar já te assusta mais. Imagina, é mais difícil assustar um adulto. Mas, enfim... ele tem essa habilidade de criar ilusões, né? Ele controla a mente, ele assume a forma do maior medo da vítima, né? E daí quando a vítima ela tá morrendo de medo, cagadona mesmo, pro Pennywise a carne fica mais saborosa. Então, resumindo, ele assustar é a mesma coisa que temperar ali a carne, sabe? Uma criança sem medo é tu colocar sal no bolo de chocolate, não consegue comer aquilo lá, não consegue degustar. Então, por isso que o medo é muito importante. E daí, o que eu penso, Marcelo, em relação ao Matt que tu mencionou ali, eu acho que ele tinha uma família que ele não gostava. E encontrar uma família mais maluca ainda, com um bebê capiroto, deixa o guri mais cagado de medo ainda. Então, eu imagino dessa forma, assim. E no universo de Stephen King, o Pennywise, ele representa o mal. Então, para ter essa balança aí em equilíbrio, sempre tem algo oposto, né? Eu acho que a gente não vai ver na série isso, né? Que a tartaruga cósmica lá, a Maturin, ela aparece em outros livros do Stephen King, como, por exemplo, da saga A Torre Negra, que eu amo. Se alguém leu A Torre Negra, por favor, manda mensagem. É a minha saga preferida, assim, de livros, tá? Mas, enfim, Marcelo,
dei aqui a origem do Pennywise, falei demais, vamos pro plantel infantil ali, pra escola dos anos 60. Não, aí eu acho que, tipo, é legal trazer essa ideia do Pennywise porque é muito, né, tu não sabe muito bem o que esperar, porque se tu não lê o livro, tu fica meio perdido, assim, porque não é muito explicado, né, tu não sabe dizer exatamente que tipo de monstro que ele é e tudo mais, mas eu acho muito legal essa sacada dele ser um horror cósmico meio Lovecraftiano, fortemente, Isso. assim, sabe, e isso é muito legal, na verdade, então ele pode ser qualquer coisa, sabe, é legal, tem uma pegada meio aventura, meio terror, meio tudo misturado, assim, eu acho muito legal isso, ele pode ser o que tu nem imagina, tá ligado? Então, daí a gente chega nesse ponto da questão da escola, eu acho que é o ponto forte, assim, da questão dos anos 60, né, da indumentária, das roupas, dos carros, né, as músicas que tocam, então a gente tem uma playlist de qualidade ali tocando nessa série, nos 2 primeiros episódios, dá pra ver que os caras escolheram muito bem, mas é óbvio que aí também tem o ponto cansativo, que é a questão do clichê, da gente ter ali, tem pessoa que sofre bullying, tem o grupinho dos mais Toda escola dos Estados Unidos tem o pessoal que sofre bullying, né, Marcelo? tem que ter, parece que é obrigatório, assim, tem as crianças mais inteligentes, mais quietinhas, ela vai abrir o armário dela, vai cair alguma coisa, sabe? Vai ter alguma coisa que vai estar ali de surpresa. Então, mas faz parte do negócio, né? Então não tem como escapar muito disso. Né? E meteram um pote de pepino ali dos picles na pequena Lily. Depois a gente descobre que a história da guria, daí eu já vejo que passa um pouco do bullying. Pra mim já vai pra maldade, já é mau caratismo. Porque ela conta ali que ela foi visitar o pai no trabalho, na fábrica de picles que ele fazia lá, e quando estavam indo embora, ela viu que esqueceu o quê? O seu anel do humor. Eu já tive um desses anéis, aquele que muda de cor, pra quem não entendeu, e eu ficava com medo quando eu colocava no dedo e ficava preto. Pra mim, meu dia acabava, sabe, Marcelo? Mas o pai voltou pra fábrica ali, porque pra buscar o anel, ele viu que tinha uma outra máquina ligada em outro setor, ele nem trabalhava lá, ele era um cara do bem ali, foi lá ver o que era, desligar, acabou morrendo. Uma morte, sei lá, meio boba, talvez. Óbvio que a guria ia se culpar. Ela que pediu pro pai ir lá buscar o anel, algo insignificante, sabe? E daí, pra tu praticar bullying com a morte do pai da guria, pô, já é psicopatia, né? Mas, ô Marcelo, o pequeno Marcelo era um cara que recebia bullying, era um cara que infernizava os outros ou nada te afetava na escola? Cara, eu fiquei pensando nisso até, tipo, sabe, como é que era a minha vida na escola comparado a essas crianças, assim, tipo, mas era muito tranquilo, cara, né? Claro que por ser um cara mais quieto e tal, já às vezes tinha gente que incomodava, assim, mas nunca foi algo que se tornou um problema a ponto de poder se chamar de bullying nesse nível, né? Sim, sim. Então, nunca passei por isso que esses moleques passaram, porque, tipo, aquilo ali que eles fizeram com o Picles, depois que tu entende o lance do Picles, tu vê que aquilo ali ultrapassa Pesado? qualquer coisa, é pesado, mas criança não tem filtro, né, cara? Criança não tem noção das coisas, assim, e às vezes eles fazem negócio e tipo, não estão nem aí mesmo, sabe? Então, quando a gente descobre os motivos do Pickles ali, todo o trauma que a guriazinha tem com aquilo, nossa, é pesadíssimo, assim, cara. Ainda bem, acredito que tu também não tenha tido uma infância, porque parece que isso é tudo coisa de filme americano, né? As coisas de colégio americano, assim, né? Acho que a gente aqui no Brasil não passou tanto por essas coisas. Né? Eu lembro de uma quinta ou sexta série que eu caí numa turma dos repetentes, né? Tipo assim, os caras tinham rodado 3 anos já. Tinha um colega meu que o apelido do cara era maconheiro no sexto ano, por exemplo. Né? Sexta série na época. Eu lembro que tinha um cara que me infernizava muito. Uma vez ele me pegou pelo pescoço pra me enforcar. Daí um outro aluno mais velho ainda foi e me defendeu, sabe? Então, fiquei no meio termo, filho. Eu também era uma pessoa mais quietinha na minha, né, Marcela? Mas, enfim. Isso aí. O máximo que eu sofri foi isso no colégio, assim. No sexto ano, dos meus colegas. Imagina. Não sei nem se estão vivos ainda, né? Porque a turma era o terror, assim. Mas, assim, ó, o desaparecimento do Matt causou uma grande culpa nos coleguinhas, né? Mas nenhum deles era muito próximo, no máximo a Lily ali. Mas aí tem o Terry e o Phil, os dois foram comprados com doce pra irem no aniversário do guri, mas o Matt levou lá a menina Lily pra ver os fogos, né? E eu achei muito conquistador. Pô, partiu pra cima. Ali, Cristiano Ronaldo, Marcelo. Mas tomar um fora. Eu entendo, guri. Nossa, nessa idade é a pior coisa do mundo, sabe?
Claro. Não, o moleque ele fica todo sem jeito a ponto de, tipo, levantar e. Vou ter que ir embora, na real. E levar Ah, mas 2 segundos depois o moleque já tá lá do outro lado da quadra, tá ligado? Tipo, entendo ele, tá ligado? Mas não. Aquilo ali, depois a gente meio que descobre que aquilo ali onde ele levou ela lá é um negócio meio dos amigos, a, assim, né? a É, base secreta ali. exatamente, que seria tipo o clubinho, o clube do bolinho, assim e tal, levou a guria lá. Muito foda. Né? Sim, sim. E tem o moleque ali que é o da teoria das conspirações também. Mas o Marcelo, o Pennywise ele começa a atacar as crianças. Daí a Lily ela ouve as vozes naquele ralo. Daí referência ao It da parte 1 aí, né? Só que lá era o ralo da pia que ele Isso. começou a falar com a menina. E o Terry, daí lá teve o medo a lá é Diguinho, né? Pode acabou de ver a série da Netflix. Abajur feito de peles de judeu, Marcelo. Sinistro isso. Então imagina, uma criança ouvir essas histórias, isso dá um medo na criança. Aliás, quando o Abajura começou a piscar ali, era óbvio que o It ia atacar naquele momento, mas mesmo assim eu acho que foi um ótimo susto, sabe? Eu pensei, tipo, porque na hora que o pai dele fala de Buchenwald, que a família dele saiu de Buchenwald, eu fiquei, cara, é bem o lugar que apareceu no Edgin, que é aquele campo que tem aquela mulher que usava pele pra para fazer móveis, né? Então é óbvio que a criança vai se assustar com aquilo e o Pennywise Sim. utiliza isso a seu favor, né? Pô, a gente se assusta vendo aquilo, né? Então imagina sabendo que isso ocorreu na vida real, né? Então eu achei que foi uma boa sacada, assim. E eu achei muito legal a ideia do Terry ou do Phil, não lembro, que é o mais das teorias conspiratórias. E aí tem um moleque Aham. lá que, tipo, fica falando dos alienígenas. Então é uma conexão já direta com o próprio Pennywise, né? Com a origem dele e tal. Isso eu achei bem massa. Verdade. Realmente, Pennywise é um alienígena, o guri não tá totalmente errado nessas teorias aí. Mas só aqui, ó, trazer curiosidades do Nerdverso, porque na mesa, daí o Terry é o judeu, tá? Ele tá lendo uma HQ do Flash, que é de 61, que ali apresenta pela primeira vez o conceito do multiverso, né? Da Terra 1 e Terra 2, lá do universo DC, daí unindo o Barry Allen com o Jay Garrick. Depois na cama, eu fui pesquisar ali, ele tá lendo o Detective Comics, né? O Comics ali. Não. Na capa tá o Batman e o Robin enfrentando o Cara de Barro. Ano que vem teremos um filme do Cara de Barro, né? E segundo o James Gunn aí, é um filme com uma pegada mais no terror, horror corporal. Logo, não é assim por acaso que a HBO colocou o Cara de Barro, a revistinha aí na série, sabe, Marcelo? Não dá ponto sem nó a Warner, Marcelo. No fim é sempre tudo muito pensado. Eu acho que quando o cara não faz, tipo, às vezes quando tu só assiste pra passar o tempo, eu acho que às vezes tu deixa passar muita coisa. Como aqui a gente assiste já querendo trazer o máximo de informação possível para as pessoas, a gente sempre fica tentando ver cada detalhezinho no fim. E aí tu entende que tu aproveita muito melhor aquela produção, porque tu consegue meio que entender que, cara, pô, os caras quiseram colocar alguma coisa que tem um easter eggzinho aqui, um easter eggzinho ali, e eu acho muito genial essas coisas, sabe? Tipo, isso de colocar o cara de barro lá, já meio que sabendo que aquilo ali não deixa de ser uma propaganda também, pô, isso é muito legal, cara. Eu acho muito da hora isso. E eu notei que isso nesse primeiro episódio já teve, e no segundo teve menos, mas ainda assim também teve, sabe? Eu acho que se manter esse mesmo nível de trazer esses detalhamentos e essas conexões, eu acho que, pô, isso é legal, tá ligado? Eu acho que isso só traz mais qualidade pra série ainda. Perfeito. Aliás, mandar um abraço para a HBO que nos enviou aqui os 2 primeiros episódios. Eu só vi o primeiro, tá, Marcelo? Então eu vou teorizar à vontade aqui. E o segundo pretendo ver amanhã. Eu tentei vir aqui meio virgem para falar do episódio. Nem vamos falar do segundo episódio aqui, mas enfim. Chegamos na reunião da gurizadinha para investigação, eu adoro isso. Eles vão até a Rony ali, a menina que trabalha no cinema, né? Que o pai dela trabalha no cinema, e eles andando de bicicleta, Marcelo. Nossa, isso é muito Stephen King, muito Stranger Things, né? Então, que Stranger Things, aliás, popularizou muito, eu diria até. Exatamente. Então eu acho que é meio que inevitável que tu assista ali o It e tu não vá ver muito de Stranger Things naquilo, sabe? Então, claro, a gente sabe que o It é uma obra que vem muito antes e tudo mais. Stephen King escreveu isso faz tempão.
Mas não tô falando de influências, mas eu tô falando de que é inevitável a comparação, né, cara? Então, nesse primeiro episódio, aí tu vai ter um moleque lá que desaparece, aí tu tem os molequinhos lá do colégio que estão com pena dele e querem procurar ele pra saber o que aconteceu. Eu falei, que isso, mano, sabe, em vez de ser a cidade lá em vez de ser Hawkins, nós estamos trabalhando com Derry agora, mas o princípio é basicamente o mesmo, né? Claro que ao longo desse episódio aí a gente fica chocado de saber que não, a série vai por outro caminho, tá ligado? Mas é isso, eu fiquei até feliz de saber que, tipo, ela engana quem assiste, né? Tenho certeza que o pessoal tá vendo aqui o vídeo agora, depois de assistir o primeiro episódio, e também teve essa mesma surpresa, assim, de achar que seria algo muito Stranger Things e do nada tu tem aquela surpresa que tu fica, mano, não esperava por essa, sabe? Mas é isso, essa cena final, vamos pra cena final do cinema ali, porque, de novo, a construção dela, a tensão é fundamental. Eu sabia que ia dar merda, sabia que alguma coisa ia dar errado, mas eu não sabia que seria do nível que apresentaram no final desse episódio. Então, faz sentido eles estarem no cinema, porque a Lily, ela ouviu a música lá pelo ralo da banheira, a música que está no filme, o filme que o Matt ele assistiu no dia que sumiu, então tá tudo conectado. E daí, Marcelo, na hora que o moleque aparece no filme, nossa, ali já foi o primeiro momento de tensão. Daqui a pouco, o bebê tinhoso do capiroto ali me aparece e eu juro que eu dei risada, porque o guri da teoria da conspiração, ele começa a falar, né, pô, tinha certeza que a base militar fazia algum experimento, fizeram um bebê mutante aqui. Então, a piada, na hora da tensão, muito boa essa piada, tá? 10 de 10 pra mim. E, cara, mas daí a gente entra no modo brutal do Pennywise. Ele mata 3 crianças, Marcelo. Matou até a irmãzinha do moleque que foi junto lá, sabe? Então, eu não esperava isso. Ousadíssimo e parabéns aí pro diretor que eu não gosto, pro Andy Muschietti, né? Esse é outro diferencial que tu não vai ver no Stranger Things, né? O que foi nessa última temporada, a galera reclamando, Ah, nunca se mata ninguém. Aí no e primeiro ninguém vai episódio, morrer. no E primeiro na próxima episódio, ninguém morre. no primeiro episódio do It, tu já tem uma guria andando com um braço decepado preso no braço dela, tá ligado? Uma criancinha de, sei lá, 7, 8 anos, tá ligado? E a cara do moleque lá voando contra o vidro do cinema também, sabe? Eu falei, nossa, cara, que coisa mais inesperada esse peso. Eu achei que aqueles moleques seriam meio que o time que vai até o final investigar Sim! tudo, tá ligado? E quando vê, é uma carnificina dentro do cinema e tu não espera por aquilo, sabe? E aí, óbvio, depois que passa aquilo, tu fica pensando, quem é que vão culpar? Vai ser o dono do cinema, né? Porque Óbvio, será, né? né? Por que será, né? né? E tu vai explicar daí que saiu um bicho dentro da tela, o que tu vai falar, sabe? Então, assim, eu não esperava esse final, cara. Eu acho que foi ele que. Eu já tava gostando do episódio, mas quando chegou nessa cena, pra mim elevou muito o nível, assim. Falei, agora sim que essa série vai começar de fato a me chamar a atenção, porque agora eu quero saber pra onde é que ela vai, sabe? Né? E a Rony já alertou nesse episódio aí que o pai dela foram atrás dele por ser negro e também porque o guri tava na sessão, né? Agora, mais crianças a gente tá vendo sumir, óbvio, né? Que anos 60 vão cair em cima do maluco ali do cinema, né? E tipo assim, quem é que vai acreditar na história de 2 gurias falando que 3 crianças sumiram no cinema, que foram atacadas por um bebê mutante, e aquele bracinho, não sei o que vão fazer com aquele braço, se vão esconder, se vão enterrar aquele braço, o que se faz com um pedaço de braço, sabe? Então, de novo, né, Marcelo, o braço, mais uma referência ao It Part 1, né, lá do guri de capa amarela que perde o braço, a primeira morte ali. Então, cara, muito bom, e não tem como chegar na polícia para contar isso, Marcelo. Sabe? É uma situação muito difícil pra criançada. Total, total, como é que tu explica? E já tinha sumido uma criança da cidade, é uma cidade minúscula, sabe? E aí já tá todo mundo com aquela mentalidade, pô, sumiu uma criança, com certeza deve ter sido homicídio, aí do nada 3 novas crianças acabam desaparecendo dentro do cinema, sabe? Então, óbvio que toda a questão do racismo
e a gente sabe que o dono do cinema é um negro, óbvio que aquilo ali vai recair, né, sobre a família do cara, sei lá, se a filha dele lá que abriu a porta e tudo mais, mas tem toda a questão aí por trás desse contexto que não tem como não trazer, sabe? Eu acho que esse primeiro episódio ele vai trazer com muita sagacidade. Óbvio, né, aquilo, eles mandaram os 2 primeiros episódios pra gente, eu assisti os 2, mas eu não vou também comentar o que aparece no 2, já que tu não viu, também não vou estar dando spoiler, até pra quem, né, também eu não sei, tu sabe me dizer se já vai sair os 2 primeiros episódios numa Não, é pegada só o só? primeiro que vai sair. Só o Ah, vai ser primeiro. só o primeiro? Tá, então beleza. Então tomar cuidado para não comentar nada também do segundo, né? Mas assim, esse final para mim foi muito bom, cara. E aí eu acho que a gente já tem tipo um outro. Tem um outro plot também se criando ao mesmo tempo, além do das crianças, né? Que é mais o plot das Forças Armadas ali. Sim, vamos para esse plot. Só para comentar, eu acho que com certeza vai ter alguma vizinha, aquelas fofoqueiras que não faz nada da vida, que talvez tenha enxergado toda essa gurizada andando de bicicleta juntas, tá É ligado? E verdade, é daí verdade. talvez entregue essa informação para a polícia, daí começa as investigações a caírem em cima das 2 meninas que sobreviveram ali. Mas indo para o núcleo militar aí, como o Marcelo já comentou, a Guerra Fria dos anos 60, uma ameaça de uma guerra nuclear no ar. Ao mesmo lado ali a gente tem soldados tem o quê? Problemas de um soldado negro chegando na América desses anos 60, né? Então tem ali o Major o Leroy Hanlon, o piloto de testes, né? Ele, ele tem um filho chamado Will. O Will não apareceu ainda, mas esse Will vai ser pai de quem? De Mike Hanlon, que é um dos garotos lá do Clube dos Perdedores que a gente viu no filme It Parte 1. Então, não é qualquer personagem ali, piloto de avião que está chegando na série. Tem uma ligação de sangue com o Clube dos Perdedores. O neto do piloto estará lá enfrentando depois o It, né? Destruindo o Pennywise na parte 2, hein, Marcelo? Tu gostou dessa parte militar aí? Achei legal, cara. Achei legal. Eu achava a parte do colégio talvez um pouco cansativo por causa do clichêzão, né? Da época, assim. Mas a parte militar eu achei legal porque, porra, envolve toda a questão do racismo que o Hanlon vai sofrer lá dentro. Mesmo sendo um herói da Guerra da Coreia, né, cara? Dá pra ver que ele tem um monte de marcas de batalha pelo rosto, pelo Verdade. corpo, cicatrizes. Mas mesmo assim o racismo persiste, né? Então tu tem ali o Masters, que é um cara que tá junto ali, que claramente não se presta nem a... Mesmo sendo na hierarquia mais baixa, ele ainda não se presta a fazer a combater continência para ele, né, cara? Então, eu sei que, óbvio, isso já apareceu em 1000 filmes, mas eu gosto de ver esses desenrolar, de ver racistas se ferrando e tal. Então eu quero ver, tipo, o que vai acontecer ali dentro, sabe? E achei massa daí uma família negra se mudando para uma mini cidade americana que está no Maine, não é sul dos Estados Unidos, mas que assim, nós estamos falando da década de 60, né? Então o racismo ainda perdura e é uma cidade majoritariamente branca. Então eu acho que vai ter também eles vão trazer para dentro da série essa questão também, né, cara? Esse maluco que não quis bater a continência, nossa, nojento. Esse eu quero que se dê muito mal na série, tá? E é engraçado que quando eles chegam na cidade ali, o cara fala assim, ó, pô, parabéns, vocês chegaram aqui no lugar onde vocês vão adorar Derry. Aqui tudo é normal, não tem nada fora do comum. Porra, o Pennywise, mano, nada fora do normal, tá de brincadeira comigo. E para quem, pros fãs, na verdade, de Dexter, né, da série lá do serial killer, o general, né, o que manda ali, é o pai do Dexter, né, da série original lá. Mas, enfim, só uma coisa também que eu quero falar daí, que eu vou me alongar um pouquinho, que é o motorista do general, que também é um negro ali, ele se chama Dick Halloran, e ele é um personagem lá de O Iluminado, do Stephen King. Ele sempre faz isso nos livros, ele brinca assim com essas referências, aparições de personagens. O próprio Pennywise já foi mencionado, por exemplo, em Novembro de 63, no Apanhador de Sonhos. Também está no livro dele lá uma menção, no livro do filho dele, lá, o Joe Hill, uma menção, no Nosferatu ele fala do Pennywise também. Mas enfim, eu quero falar do motorista ali, o Dick. Ele é um ex-militar e no futuro
né, dessa linha do tempo aí, ele vai trabalhar como chefe de cozinha lá no hotel Overlook de O Iluminado. Ele, o Dick, é um ser iluminado, do mesmo jeito que o Danny Torrance, por exemplo. Então, o Dick, ele é mencionado no livro do It, tá? Ele é um dos fundadores de um bar do The Black Spot, que é um bar que fica em Derry, que é um bar que atendia a soldados negros. E talvez vá mostrar isso na série, porque isso aparece no livro. Vou dar um pequeno spoiler aqui, tá? Mas esse bar uma vez foi incendiado por supremacistas que o nome do grupo era a Legião do Maine da Decência Branca, né? Olha como os caras se denominavam, assim. E daí o Dick, ele usa suas habilidades de iluminado para encontrar ali sobreviventes no meio do incêndio, sendo que uma das pessoas que ele salva é o Will Hanlon, né, o filho aí do major que chegou na cidade. E o guri ainda não apareceu na série, com certeza eu acho que vai aparecer, né? E como eu mencionei, o Will será o pai lá do Mike. Aliás, no livro é sugerido que o incêndio também foi iniciado pelo Pennywise, né? Talvez ele pode ter influenciado todo esse esquema aí. E para quem não sabe o que é um ser iluminado, é basicamente alguém com habilidades, é tipo telepatia, premonições, consegue enxergar espíritos, sentir a presença de alguém, é um dom sobrenatural, tá? Mas enfim, Marcelo, a única parte ruim do episódio, assim, que eu não gostei, foi aquela cena dos malucos atacando o Major, sabe? Eu achei muito amador o esquema. Eu até pensava que era tipo um teste para ver se ele era confiável ou não, né? Se o Leroy ali realmente manteria o segredo do projeto. Mas para mim, aquele grupo pareceu os Trapalhões, sabe? Pois é, porque, tipo assim, eu imaginei, cara, será que são russos? Será que são soviéticos e tal? Mas daí a hora que eles saem correndo do quarto num tom meio, tipo, bobinho, assim, um atrás do outro, eu fiquei tipo, cara, isso aí tá com cara de ser um teste. Os racistas pode ser também. Exato, querendo tipo assim, é isso que a gente faz contigo aqui, não sei o que, sabe? Então, fiquei curioso assim pra ver o que rola, sabe? Mas também tive a mesma sensação. Quando eles entraram, eu falei, deve ser uns russos. Aí depois, deve ser uns racistas. A hora que eles saíram correndinho do quarto em fila, assim, eu falei, cara, tem coisa aí, tá ligado? Pra se explicar. Porque ficou estranho demais aquilo, né? Quando o amigo dele pega a arma e atira, que daí tem um tiro de verdade, eu pensei que não era tanto um teste assim, sabe? Daí eu meio que descartei, mas pode ser ainda. Ou talvez os malucos racistas. Mas eu acho que não tem muito assim de teorizar aqui a série por enquanto, a não ser, Marcelo, aquele setor militar que está fechado. Será que tem algum experimento lá? Será que os militares sabem que de 27 em 27 anos algo sobrenatural ataca a cidade de Derry ali, e daí eles estão estudando esse fenômeno, tentando, tipo assim, pegar isso como uma arma para usar contra a União Soviética, sabe? Eu pensei nisso. Ou então, será que tem mais pessoas iluminadas aí, sendo cobaias nesse lugar para ligar todas as obras do Stephen King? Eu pensei que sim, cara, porque, pô, sabe, não tem como não fazer a conexão, porque os caras andando ali na frente do hangar dele, olha o que tem ali. São projetos especiais. E o motorista olha com uma cara muito estranha. Eu falei, cara, pô, sabe, já entregou que tem alguma coisa ali. Só que é isso, sabe? Eu já pensei, cara, será que é tentar controlar o Pennywise para tentar usar contra a União Soviética? Sabe o que é? Mas eu acho que o plot das Forças Armadas existe justamente para poder explorar isso daí, tá ligado? Aí criaram a figura do Hanlon com a família dele, que ainda não aparece, né? Mas criaram ali, então, a ele para meio que poder explorar esse espaço, né? Que é legal, eu acho legal. Eu achei que foi um plot, achei que foi um arco, um início de arco bem interessante, assim. Sim, aliás, né, o Dick, o motorista ali que não teve nenhuma frase no episódio, eu acho, ele é um iluminado, então eu acho que ele deve estar sentindo, talvez, a presença do Pennywise, sabe? E ele pode até ser, assim, talvez, sei lá, ver a verdadeira forma do Pennywise, eu não sei isso, sabe? Então, talvez ele que seja ali também a ligação com as crianças, ele que vai acreditar, assim, na Lily e na Roni, sabe? Que as outras 3 morreram no cinema, foram devoradas por um bebê mutante. Talvez ele acredite nelas. Ou talvez, ainda por ele ser muito jovem, ele nem entenda os seus poderes, tá ligado? Então, a chegada do Pennywise que vai despertar esse dom no Dick aí. Exatamente. Pai, tem muita coisa pra acontecer ainda, cara. Tem muita coisa. Eu não sei quantos episódios são, tu já sabe. Tu tem essa informação? Cara, eu acho que são 8. 8? Não, tem coisa pra acontecer ainda, então tá só no começo, mas eu acho que foi, cara, o melhor começo possível, assim. Achei que foi muito bom.
Espero que o pessoal tenha curtido, porque pra mim foi um negócio muito assim, eu assisti mais, né, tipo, tá, beleza, vamos ver aí. Mas, pô, terminou o episódio e falei, pô, velho, não esperava, tá ligado? Pra mim, por exemplo, que assistiu Alien Earth com maior expectativa e terminou, eu fiquei, tipo, meio, sabe? Aqui não, cara, aqui terminou e eu fiquei, pô, com mais expectativa ainda, sabe? Então, é um bom sinal, né? E para quem não sabe, ó, o It, Bem-vindos a Derry, está sendo planejado para ter 3 temporadas, né? Nada impede de ter só uma, né? Mas assim, ó, cada temporada vai se passar em uma época diferente. Cada uma vai voltar em 27 anos, né? Tipo assim, a segunda temporada vai ser, que ó, pelas contas, em 1935 e a terceira temporada seria em 1908, por exemplo. Então, essa temporada aqui que a gente está vendo vai ter uma história contada até o final, tá? Não tem como ficar algo em aberto, sabe? E os adultos dessa série aí, por exemplo, o pai do moleque do judeu lá, talvez eles passaram pelos mesmos eventos que os filhos estão passando agora. E talvez eles estejam em negação agora. E beleza, passaram-se aí 27 anos, 30 anos. Tu esquece essas coisas, né, de quando tu era criança. Então, eu acho que dá para trabalhar bastante isso de geração em geração, indo para trás, sabe, Marcelo? Não, exato. Se tu quiser fazer 10 temporadas sobre isso, até do século XVIII, dá para fazer, né? E se fizer sucesso, com certeza vão fazer coisa falando da chegada do Pennywise em Derry e tudo mais, sabe? Então, material não falta. Mas eu acho que quando tu já deixa pré-pronto que tu vai fazer 3 temporadas, isso é um bom sinal, porque daí não vira enrolação. Não vira tipo um Supernatural que vamos fazer quantas temporadas der, e aí vira uma enrolação que não acaba nunca, sabe? Então eu acho que se já tem um início, meio e fim pré-programado, isso é um bom sinal pra mim, tá ligado? E anos 30 ali e 1908 tem fatos históricos que dá pra abordar também, tipo assim, tipo a Guerra Fria? Cara, na década de 30, tu tá vivenciando o pré-Segunda Guerra Mundial com a ascensão do nazismo fortíssimo, tá tendo a ascensão do fascismo dentro da Itália, já passou pela Guerra Civil Espanhola, tá, em seguida já vai começar a Guerra Civil Espanhola, na verdade. Então, assim, o mundo tá vivendo uma tensão muito forte, Japão e China estão em guerra desde 32, então tem muita coisa para se explorar ali na década de 30. Já 1908 é o pré-Primeira Guerra Mundial, tá tendo imperialismo na África e na Ásia, tá tendo, sim, especificamente 1908, não tem muita coisa acontecendo, mas no contexto pré-Primeira Guerra, a tensão é muito grande também. Por isso que eu já me interesso um pouco mais pela temporada da década de 30. Ali, cara, historicamente, tem tanta coisa para aparecer e conectar, sabe? Que eu acho que eu fico curioso para ver como é que explorariam isso. Né? Então, por isso que o Nerdverso aqui ó, é o melhor podcast que vai cobrir semanalmente It. Marcelo sempre trazendo aqui as informações históricas. Você que está ouvindo ó, e não avaliou a gente ainda no Spotify, dá 5 estrelinhas. Você está vendo a gente no YouTube, curte, comenta. Cada pessoa que está vendo, compartilha a nossa análise com um amiguinho aí para a gente estourar com as melhores e continuar fazendo a cobertura até o final, né? Porque se não tiver audiência daí, talvez cabeças irão rolar dentro do Nerdverso. Mas, ó, agora chegou a fala da nossa patrocinadora, porque prestem atenção, outubro chegou, já está no fim, e o Halloween aqui, ó, tomou conta da Cine System. Toda terça-feira tem a Terça Mais Terror, que é ingresso meia para todo mundo, é só R$ 15. Já na sexta-feira fica ainda mais sombria, porque o ingresso é apenas R$ 13. E na quinta do Beijo do Vampiro, você garante aí o par de ingressos, né? Mais o combo duplo por R$ 66,60, né? 666 aí para quem não pegou a referência. É só você dar um beijo de vampiro no seu par aí. E daí o beijo pode ser beijo na bochecha, pode ser beijo no pescoço, beijo na mão. É um beijo do vampiro que você escolher. Então, ó, aproveite se você tiver coragem ainda. Cine System é cinema além do filme. E para manter nossa parceria aqui, ó, a gente sorteia ingressos toda semana, ingressos da Cine System, para quem faz parte do Clube Nerdverso. A partir de R$ 4,90, vocês entram no nosso grupo do WhatsApp exclusivo. A partir do nível 2, de R$ 8,90, vocês concorrem a ingressos aí. E também concorrem, Marcelo, a um super prêmio do mês, porque nesse mês de outubro, ó, nessa semana vai ter o sorteio, e um membro vai levar para casa. Deixei aqui, ó, a amostra durante o episódio. Vai levar para casa uma canequinha linda de O Estranho Mundo de Jack, mas também esse membro vai levar para casa uma HQ de Stranger Things aqui, uma HQ que
assim, conta mais histórias dos personagens ali durante as temporadas, muito legal, que é o Contos de Hawkins, né? Então, muito, muito bom. Mas é isso, Marcelo, chegamos ao final aí, e tu pode me dar assim, sem spoilers, e podemos esperar um bom episódio 2, Marcelo? Cara, sem spoiler, ele vai explicar algumas coisas, beleza? Ele vai explicar algumas coisas e ele é mais longo, tá? Esse episódio ele teve o quê? Uns 45 minutos, o episódio 2 ele tem mais de 1 hora. Ele tem tipo 1h10, assim. Então vai acontecer bastante coisa nesse segundo episódio. Bom, eu não vou falar nada mais do que isso, porque eu também não quero estragar a surpresa para ninguém, mas eu gostei. Eu particularmente achei bom, então, assim, acho que manteve a qualidade do primeiro, sabe? Acho que manteve a qualidade. Então, assim, vem coisa boa, parece que o pessoal vai gostar. Perfeito, então, ó. Ficamos por aqui. Comentem aí as teorias de vocês, o que acharam do episódio, pode mandar nota aí, pode trazer mais informações do que nós falamos, e nos encontramos semana que vem, por enquanto, tanto no YouTube como no Spotify. Mas, quer falar alguma coisa, Marcelo? É isso aí, cara. Então, agradecer ao pessoal aí, acompanhar, né? Seguir acompanhando aí a nossa cobertura agora. Então, a gente sempre vai ver, agora como a gente tem acesso aos episódios antecipadamente, então a gente assiste assim, cara, terminou o episódio, já vai estar lá, né? Então, se quiser já assistir logo depois para ver se bate as informações, para ver se tu se combina com o que tu achou também, entra aí. Se quiser também seguir aí a página do Santuário, né? Minha loja de camiseta, segue aí Santuário03 no Instagram. Pode também ir lá no site santuario03.com.br, né, para efetuar no dia 31 já está saindo o drop da primeira camiseta do Gengar, né, e já no mês que vem já tem o segundo drop, então para acompanhar o que está vindo pela frente aí. E é isso aí, a gente se vê na semana que vem, no domingo. Aí, só deixar um adendo, ó. O Marcelo é um dos artistas responsável ali pela camiseta exclusiva do Gengar. Olhem lá a foto. Você tá vestindo ela aí, né, Marcelo? Não. Não, então desculpa. Perdão. Eu não dava para ver a camiseta, mas tá lindíssima. Eu já garanti a minha. Quando ela estiver em minhas mãos, gravarei todos os episódios, daí a gente comenta mais. Vou deixar aqui no Spotify, no YouTube também o site da Santuário, então, pro pessoal ir diretaço para lá no Instagram, tá? Daí lá vocês podem adquirir o produto e ver as imagens belíssimas da camiseta. Mas ficamos por aqui, então. Semana que vem nós novamente seremos bem-vindos a Derry. Até lá!